Olá, boa noite! Sejam bem-vindos aí a mais uma live aí, onde nós vamos falar um pouquinho sobre qualidade de água, gente. Iniciando aí a nossa live de hoje, quero pedir desculpas aí, eu tive um probleminha técnico aqui na minha casa, a minha internet deu uma queda aqui, mas já foi restabelecida para nós realmente hoje conversarmos um pouco, aprender um pouco mais como que nós vamos tomar uma água de qualidade. Acho que é isso que todos nós buscamos, né? Então, desde já, quero agradecer a sua presença, quero agradecer a pessoa que convidou você para estar presente aqui juntamente conosco, para que você possa entender um pouco mais sobre água. Exatamente. André, mas por que aprender sobre água? Água não é tudo igual? Bom, muitas pessoas pensam assim: água é tudo igual. Sabia que água tem diferença? Podemos ilustrar ou até falar sobre alguns tipos de água que nós temos. Por exemplo, nós temos água destilada. Alguém já ouviu falar sobre água destilada? Água salobra, água calcária. Nós temos água salgada do mar e assim por diante. Ou seja, existem vários tipos de água. Mas quem de vocês que está aqui juntamente conosco já ouviu falar de água alcalina? Você já ouviu falar de água alcalina? A pergunta é: você saberia dizer a diferença entre a água alcalina e uma água alcalinizante? Mas, André, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. São totalmente diferentes essas duas águas. Por quê? Todos nós sabemos que a água ela contém pH. Ela começa no pH 0 e vai até o pH 14. pH 7 é um pH neutro, acima de 7 é um pH alcalino e abaixo de 7 é um pH ácido. Estudos mostram que o nosso organismo também tem um pH sanguíneo. O pH sanguíneo, o ideal para o nosso organismo, qual que é? pH de 7,35 a 7,45. Então, esse é o pH ideal para o seu organismo, para o seu corpo. No entanto, algumas empresas difundiram, começaram a falar que se a pessoa tomar água alcalina, ele consegue melhorar a qualidade do corpo. Muitos até falaram que aquilo ali seria a água da vida, a água alcalina é a água da vida. No entanto, estudos recentes mostram que o pH 6 até 6,9 ele não mexe em nada no nosso organismo. Ele não vai fazer nem bem e nem mal. É claro que abaixo de 6, aí sim ele começa a prejudicar o nosso organismo. Quem já pegou uma garrafinha de água e foi lá e ver qual é o pH daquela garrafinha, aí viu lá, 4,98. Por quê? É um pH ácido. Aquele pH ele já realmente começa a nos fazer mal. Um pH acima de 9,5, ele pode causar alcalose no nosso organismo. Também é algo que pode prejudicar o nosso organismo. É por isso que nós temos o que nós chamamos de água alcalina e água alcalinizante. André, qual é a diferença? Uma água alcalina não vai fazer com que o seu organismo fique alcalino. Uma água alcalinizante, sim. Uma água alcalinizante vai fazer com que seu organismo fique alcalino. Mas por que que isso acontece? Dois fatores. Quando você toma uma água alcalinizante, é uma água com muitos minerais. Isso vai ajudar com que o seu pulmão e o seu rim ele tenha a matéria-prima para elevar essa acidez do seu sangue. Por exemplo, você está lá no seu dia a dia, muitos aqui amam e gostam do quê? Um cafezinho, um pão, uma massa. São alimentos que vai fermentar no nosso organismo. Toda vez que isso fermenta no nosso organismo, o meu pH que está lá, o ideal do meu corpo, ele baixa.
E aí o meu pulmão e o meu rim, esses dois órgãos responsáveis, eles precisam, ó, elevar essa acidez. Para isso, ele vai precisar de matéria-prima. Por isso que, então, a água, que ela tem minerais, é a mais apropriada e adequada para cada um de nós. Merece Agora, não. se eu tomar uma água alcalina, muita água alcalina, eu posso prejudicar o meu organismo. Por quê? O meu estômago e o meu intestino são ambientes ácidos e eles precisam permanecer desta maneira. Mas se eu tomar muita água alcalina, eu posso talvez prejudicar esses dois órgãos, o meu estômago e o meu intestino. Então, por isso que nós queremos dizer que ao fazer com que o nosso organismo ele fique não por meio da água, porque a água alcalina não vai fazer isso, não vai alcalinizar o seu sangue, mas sim uma água alcalinizante. Ao mesmo tempo, eu quero compartilhar aqui com vocês essa imagem aqui, eu acredito que vocês estão vendo aí. Nós estamos vendo aqui, esse aí é um médico muito conceituado, ele chama Dr. Otto Rosburgo, no ano de 1931, gente. Ele descobriu a causa primária e a prevenção do câncer. Sabe por que ele descobriu isso? Ele começou a pegar grupos de pessoas e fazer testes. Em que aspectos? Ele pegava um grupo e fazia com que, na alimentação deles, o organismo deles ficassem ácidos. E percebeu-se que nesse organismo começava a se desenvolver muito mais fácil as patologias, as enfermidades. Aí ele começou a pegar um outro grupo de pessoas e começar a deixar o organismo daquelas pessoas alcalino. E aí aquelas pessoas não desenvolviam as doenças. E ele fez isso várias e várias vezes. Por isso que no ano de 1931 ele ganhou um prêmio Nobel. Ou seja, eu não quero ter um organismo ácido. Um organismo ácido é um organismo ideal, apropriado para desenvolver doenças. Eu não quero que isso aconteça nem comigo e nem com você que está aqui nos assistindo, talvez pela primeira vez, foi convidado. É por isso que, então, eu quero que o meu organismo ele seja alcalino. Para que, então, o meu organismo seja alcalino, eu preciso de minerais. Os minerais, eles são conduzidos pela água. O maior condutor de minerais hoje se chama água. Ao mesmo tempo, a minha pergunta é: será que a sua água ela tem todos os minerais suficientes? Será que ela consegue entregar para o seu organismo todos os nutrientes, todos aqueles minerais que é preciso para que ele aumente, eleve essa acidez? Ao mesmo tempo, nós temos, fora a acidez, que é algo muito prejudicial para o nosso organismo, nós temos o que nós chamamos, gente, de radicais livres. Talvez você já ouviu falar de radicais livres. Gente, o que é um radical livre? Radical livre nada mais, nada menos é a má formação do oxigênio. Ó, respira aí, ó. Enche o pulmão de ar. Ou seja, você encheu o seu pulmão de oxigênio. Esse oxigênio ele tem que entrar na corrente sanguínea. Quando esse oxigênio ele entra na corrente sanguínea, às vezes ele é mal formado. Um elétronzinho mal formado, ele vira o que nós chamamos de radicais livres. Qual é o problema de termos radicais livres no nosso organismo? Bom, o que eu não posso ter é radicais livres em excesso. Radicais livres controlado, ele é até benéfico para o meu corpo. Mas o excesso dele, não. Por que não? Porque nós somos feitos de bilhões de células. Já que eu sou feito de bilhões de células, essa célula ela atrai esse radical livre para ela. E olha só na sua gravura aí que está na sua tela, do seu computador, do seu smartphone, na figura da direita, ele corrói a parede da célula, ou seja, ele mata a sua célula precocemente. E isso faz com que você abaixe a sua imunidade, você fique gripado, você pega uma virose e assim por diante, muito mais fácil. Excesso de radicais livres no nosso organismo. Bom, já que eu tenho essas duas coisas, olha que interessante. Como então eu posso reduzir a acidez
e, ao mesmo tempo, eliminar os radicais livres do nosso organismo. É por isso que a empresa Timol, ela desenvolveu um aparelho que ele magnetiza a água, ou seja, ele corrige a sua água de modo magnético. Mas, André, mas será que eu preciso corrigir a minha água de modo magnético? Eu vou até tirar da tela aqui, eu quero ver até a reação de vocês. A minha pergunta para você é: como é o rio da sua cidade? Tem coragem de ir lá no rio da sua cidade, pegar um copo de água e tomar? Eu acredito que você não tenha coragem de fazer isso. Você não é nem doido de fazer isso. Por quê? Você vai parar direto no hospital, com certeza. Por quê? Porque geralmente ali nós temos bactérias, vírus, nós temos metais pesados, nós temos agrotóxicos. Às vezes, dependendo da região que você mora, aquele rio, o sistema de esgoto da cidade é até despejado nele, gente. Então, percebe quantos perigos você teria por talvez tomar um copinho de água apenas daquele rio? Agora eu pergunto, se aquele rio está inapropriado para o consumo, ele tem minerais? Sabe por que eu faço essa pergunta, gente? Porque existe uma diferença. A molécula da água, ela nasce lá nas nascentes. Lá ela vai lá, aquelas bolinhas, ela vai nascendo, certo? Ela nasce. Só que ela nasce sem minerais. Os minerais, ela vai pegar no rio. Ela vai percorrer o rio, que é corrente, e no rio ele vai pegar esses minerais. Mas, infelizmente, os rios que nós temos hoje não são rios que são bem cuidados, que têm esses minerais suficientes. Ou seja, aquela água ela fica inapropriada para consumo e uma água, olha agora, ó, morta. Morta? Sim, morta porque não tem nutrientes nenhum, não tem vitamina nenhuma aquela molécula de água. Você vai lá, vai comer um alimento, vai comer uma fruta, um legumes, aí às vezes você vai no médico, talvez o médico fala assim, olha, deu aqui nos seus exames aqui que está faltando vitamina B, está faltando vitamina C, está faltando... Aí ele fala, passa uma lista assim, ó, de alimentos para você consumir para que você tenha aquelas vitaminas. Ou seja, os alimentos têm vitaminas. A água, a molécula da água também precisa ter vitaminas para o nosso benefício. Aí eu volto na pergunta de novo. Você confia que a água que você toma hoje, aí na sua casa, tem todas as vitaminas necessárias para o seu organismo? Você tem certeza disso? Você acredita? Então, pensando nisso, em devolver essas vitaminas, a empresa Timol, ela desenvolveu, então, um aparelho que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora, gente, ó. Esse que está na minha mão aqui, ó. E ela desenvolveu este aparelho aqui. Qual é a finalidade desse aparelho? Olha que interessantíssimo isso aqui. Esse aparelho azul, ele tem a capacidade de dissociar a molécula da água. Ele é um ímã forte monopolar, e ele, como se ele pegasse assim, ó, a molécula de água, ó, igual tá na minha mão aqui, ó, tá juntinha. E ó, ele é vibracional, ele ó, separa a molécula de água. Íons de hidroxila de íons de hidrogênio. Olha que interessante. Ele consegue fazer essa dissociação. Mas para que vai servir fazer essa dissociação, André? Porque este outro aparelho aqui, olha, que está na minha mão aqui agora novamente, esse verdinho aqui, olha, ele tem até umas aberturas laterais, gente. Por quê? Dentro dele, nós temos pedras naturais. Ó, novamente, ó, pedras naturais do quê? De dolomita. Essas pedras naturais de dolomita, o que elas fazem? Elas liberam uma alta quantidade de cálcio e magnésio. Ou seja, o cálcio, ele é positivo. O magnésio, ele é positivo. Ele faz uma junção, ele se une com íons de hidroxila, que é negativo. Ou seja, a água é polar, tem o lado negativo e o positivo. Então, ele tem que se unir com algo que seja o oposto dele. Isso é conhecido como
hidróxidos dos alcalinos. Por quê? Porque quando ele se une, ele consegue formar o quê? Hidróxidos de cálcio, hidróxidos de magnésio. Então, o seu rim e o seu pulmão vai começar a ter a matéria-prima ideal, necessária para elevar essa acidez do seu organismo. Olha que bacana! Ou seja, água alcalina ou água alcalinizante? Qual que é melhor? Com certeza, a água alcalinizante. Este aparelho aqui, gente, não altera o pH da sua água. Esse aparelho aqui, por meio dessa magnetização que nós estamos vendo aqui, ele vai alterar o pH do seu sangue. Ao mesmo tempo, já que eu consegui eliminar, né, o excesso a acidez, elevar essa acidez, o que vai acontecer, então, com os radicais livres? O que eu faço com esses radicais livres? Olha que interessante. O radical livre, só deixa eu descompartilhar aqui, que alguém... Isso. Alguém riscou ali sem querer, a gente já volta aqui. Pronto. O que acontece? Os radicais livres é o oxigênio mal formado que nós temos dentro do nosso corpo. Aquela união, a gente viu que ele ocorre na água. Agora nós vamos ter uma reação química dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. Então, ao você tomar a sua água, os radicais livres vai se unir com o H+, que sobrou. Formando o quê, gente? Olha que interessante. H2O. Ou seja, ele se transforma numa molécula de água. E aí o nosso corpo, perfeito, ele vai conseguir eliminar de modo natural o excesso desses radicais livres. Olha que maravilha! Então, ó, eu vou ter uma água alcalinizante, cheia de minerais e que vai eliminar os radicais livres. Isso é uma água de extrema qualidade. Isso é uma água que todas as famílias no Brasil deveriam ter. Concorda que você também deveria ter para beneficiar não só você, mas a sua família? Mas olha que interessante. Você sabia que 70% do seu corpo é água? Se 70% do seu corpo é água, a minha pergunta é: concorda que eu preciso ter uma água de qualidade? Uma água que realmente vai nutrir a minha célula, vai ter minerais, vai ter vitaminas para a minha célula? Você que está aqui juntamente conosco nessa live, talvez você dirige carro, moto, caminhão, você dirige algum automóvel que tenha que colocar lá o combustível. Mas você vai em qualquer posto, ó, aquele posto lá, ó, abriu ontem lá, ó, mas não tem bandeira, mas ó, tá R$ 1 mais barato o litro do combustível lá. E aí, tem coragem de levar o seu carrão lá, ó, parar lá e ó, enche o tanque, vou economizar 50. Aí depois que ele termina de encher o seu tanque, você vai ligar e ele não pega. Você vai ligar e ele não pega. Ou seja, aquele combustível não é apropriado para o seu carro. Aí o que você tem que fazer? Tirar todo o combustível, levar o carro no mecânico. Aí o mecânico vira para você e fala assim: você colocou combustível ruim? Ó, vai ter que fazer cabeçote, vai ter que fazer junta, vai ter que trocar isso, aquilo. Por quê? Combustível ruim. Agora, você acha que o nosso corpo é diferente, gente? O nosso corpo é igual. O nosso combustível está aí, ó, água. 70% do nosso corpo é água. Então, se eu não ingerir uma água de qualidade, uma água que realmente vai nutrir a minha célula, que realmente vai chegar em todas as partes do meu organismo, eu vou também danificar o meu corpo. Agora, o carro, você manda fazer o cabeçote, você manda trocar as peças. E aí agora? E trocar um rim? E trocar um labilis? Trocar um pulmão? Tá vendo que é mais difícil? Então, concorda que você deveria cuidar, então, da água que você
como chefe de família, você, como mãe, deveria proporcionar para a sua saúde? Sabe o que acontece, gente? As pessoas acham que água é tudo igual. Quando elas pensam assim, muitas delas, pelo amor de Deus, se você faz isso, pare, tá, gente? Muitas delas acham que se ela for lá na torneira, ela abrir, ela pode tomar direto. Ela põe o copo ali, ó, pá, toma. Uma água cheia de flúor, cádmio, zinco, cloro, que danifica o organismo da pessoa. Por quê? Note, o tratamento que aquela água ela se submete se chama tratamento básico. Vou repetir, ó, tratamento básico. Por que é um tratamento básico? Porque o governo entende que a 90% da água que você usa não é para você beber. É para você lavar louça, é para você lavar a sua casa, lavar roupa, lavar o quintal, carro e assim por diante. Então você vai desperdiçar muita água. Para que ele vai fazer um mega tratamento se 90% da água que você usa, você desperdiça? Somente 10% você usa talvez para cozinhar e para tomar. Então, o governo manda uma água usável até a sua residência. Mas melhorar a qualidade daquela água é responsabilidade sua. É sua responsabilidade fazer isso pela sua família. Aí eu falo, não é importante então nós termos uma água de qualidade? Agora olha só que interessante. Você já ouviu falar de Dr. Laí Ribeiro? Deixa eu tirar aqui e ver quem já ouviu falar de Dr. Laí Ribeiro. Quem já ouviu falar de Dr. Laí Ribeiro, levanta a mão aqui para mim, por favor. Se quiser levantar a mãozinha virtual também, fique à vontade, tá, gente? Ó, quem já ouviu falar de Dr. Laí Ribeiro? Gente, Dr. Laí Ribeiro, ele já escreveu mais de 40 livros, ele é autor de mais de 40 livros. Desses 40 livros, 4 é só sobre água. E ele escreveu essa frase aqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês lerem junto comigo, ó. Água determina doença. Água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, que hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica, ou seja, a água pode ser usada como remédio. Quem deveria tomar uma água como essa, gente? Desde um bebê até um adulto. Todos nós deveríamos tomar uma água de qualidade. Ao mesmo tempo, água tem diferença? Se você chegou até essa palestra aqui e vai falar para mim que a água não tem diferença, eu posso largar a mão de fazer palestra, gente. Mas, sabe o que acontece? Embora vocês vão chegar à conclusão que a água ela tem diferença, muitos acreditam que qualquer tipo de água vai hidratar o corpo. Sabia que isso não acontece? E eu vou mostrar para você o porquê que isso não acontece. O que você está vendo aí na imagem da sua esquerda, no lado aí superior, você tem uma célula. Toda célula possui uma abertura por onde ela vai se alimentar. Essa célula, ela precisa se alimentar do quê? O alimento dela é molécula de água, H2O. Ou seja, ela precisa de hidrogênio, oxigênio e nutrientes que tem que ter na molécula da água. Por que ela precisa de nutrientes, gente? Porque senão ela vai ficar fraca. É por isso que talvez você fala assim, hoje é sexta-feira, amanhã não vou trabalhar. Vai acabar essa live, já vou deitar. Quero dormir cedo para amanhã acordar pleno, acordar revigorado, no gás total. Aí sabe o que acontece? Você chega amanhã, você fala, meu Deus, estou morrendo de sono ainda, estou cansado, parece que eu não descansei bem. Sabe por que isso acontece? Porque a molécula da água que você toma, não tem nutrientes. É igual você dar arroz para uma criança. Você pega uma criança e dá na dieta dela só arroz. Todo dia, arroz, arroz, arroz. Ela morre de fome? Não! Ela morre de desnutrição.
Porque o arroz não tem todos os nutrientes necessários para o corpo humano. É isso que está acontecendo nas moléculas de água das pessoas. Às vezes a pessoa tem um elemento filtrante, ela tem um filtro, só que ela não tem algo que repõe os minerais necessários. Ao mesmo tempo, existe um outro fator por que elas ficam fracas. É este aqui, olha. Tá vendo aqui? Nós temos três bolas meio que grandes aqui e outras pequenininhas agrupadas aqui. Isso é conhecido pelos cientistas de clusters. O que é clusters, André? É uma macromolécula de água, ou seja, são várias moléculas de água agrupadas, grudadas uma na outra. Elas vão grudando, vão grudando, vão grudando, vão ficando enormes. Por quê? Porque quando a água ela nasce em água corrente, então ela não consegue grudar uma na outra. Só que quando o ser humano ele represa, faz aquela tubulação e deixa a água parada na tubulação, no sistema de tratamento, numa caixa d'água, numa garrafinha, num galão, ela paralisada, ela começa a unificar uma com a outra. E ela fica grande. Que aí, ó, a boca da célula é pequenininha. Ou seja, a maior parte das moléculas de água, o seu corpo não consegue absorver e ele é descartado. O que acontece, então? Este aparelho aqui, ó, o azul, já que ele é um ímã forte monopolar, ele vai vibrar na água e ele vai desprender essas moléculas de água. Ele vai fazer com que a molécula de água fique no tamanho ideal para a célula. Qual é o tamanho ideal para a célula? É o tamanho oxagenal. Exatamente, ó, o tamanho oxagenal, de 6 lados. A molécula de água ela vai ter que ter 6 lados. É o tamanho ideal. E aí o que acontece? Ó, a sua célula consegue absorver 6 vezes mais. A água que vocês estão vendo aqui, cheia de clusters, você pode tomar 10 litros dessa água, gente. Pode ser ter água alcalina. Não vai hidratar você. Agora, quando ele se submete a um aparelho que realmente tem certificações científicas de que realmente funciona, você vai conseguir absorver 6 vezes mais, você vai ficar mais hidratado. A sua célula vai agradecer, o seu organismo vai agradecer. Afinal de contas, lembra para mim aí, quantos por cento o seu corpo é de água? É 70%. Então, meu amigo, invista num produto que vai cuidar da qualidade da sua água. Ao mesmo tempo, nós vamos ver um videozinho aqui agora que vai explicar brevemente tudo o que eu falei de modo reduzido. Você sabia que 70% do nosso corpo é formado por água? Ela está presente nos principais órgãos vitais. É por isso que tem tudo a ver com a sua saúde. Aqui em casa eu não abro mão de uma água de qualidade de verdade. Para minha família, só água magnetizada. Olha só a diferença entre a água comum e a água magnetizada. A água comum tem uma estrutura molecular formada por aglomerados, grandes cachos, totalmente desalinhados, o que dificulta a entrada da molécula de água nas células, impedindo uma hidratação e limpeza celular mais eficiente. A água tratada magneticamente é bem diferente. O fluxo magnético gerado pelo silosimol quebra esses cachos e realinha as moléculas, melhorando a hidratação e a limpeza de toxinas do interior das células. E não é só isso. O processo de hidrólise favorece a formação dos hidróxidos alcalinos, promovendo a alcalinização do organismo, com menos acidez e melhor oxigenação do sangue. E, principalmente, esse processo favorece a redução do excesso de radicais livres. Estes 3 fatores estão relacionados com o surgimento de várias doenças. Viu? É assim que eu cuido da minha hidratação, da minha pele e do bem-estar da minha família.
Ah, e não se esqueça, use sempre o legítimo magnetizador de água Silosimol. Beba água magnetizada. É leve, hidratante e faz muito bem. Silosimol. O futuro da saúde chegou para você. Então, depois de ver toda essa explicação, de ver esse vídeo final, a minha pergunta para você, que é nosso convidado, vale a pena tomar água alcalina? Ou vale a pena tomar uma água alcalinizante, que vai realmente fazer com que o seu organismo seja alcalino? Então, você, vendo todas essas explicações, você compraria esse produto? Eu acredito que se você quer ver o seu bem-estar e o bem-estar da sua família, você vai querer adquirir esse produto. Então, converse com a pessoa que mandou o link dessa reunião para você, para que ela possa te explicar como você pode fazer a aquisição desse aparelho. Gente, olha que detalhe fundamental que eu vou falar para vocês. Esse aparelho aqui, ó, o azul, ele dura 30 anos. Após 30 anos de uso, ele vai perder apenas 1% da eficácia. Esse outro aparelho aqui, olha, o Top H+, que tem as pedras naturais de dolomita, ele tem uma durabilidade de 5 anos. Ah, então quer dizer que daqui 5 anos as pedras vão sumir, André? Não, elas não vão sumir, mas elas vão mudar de cor. Ela é branquinha, branquinha, branquinha. Daqui 5 anos elas vão começar a mudar de cor, vai para um cinza mais escuro. Vai ser todas ao mesmo tempo? Não, às vezes vai ser uma, depois vai ser outra. Então, mas daqui 5 anos já está na hora de você substituir este aparelho. Bom, espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje. Ao mesmo tempo, eu quero convidar você que se interessou pelo aparelho, se você também tiver o interesse em trabalhar junto conosco, a empresa ela está contratando. Já pensou em você ser um representante oficial da Timol e poder revender esses produtos? Se você é uma pessoa que está buscando empreender, uma pessoa que realmente é empreendedora, que realmente quer ganhar algo, converse com a pessoa que indicou você para essa reunião, que ela vai ter o prazer de te explicar como que você vai poder fazer isso. Sem mais, gente, qualquer dúvida que você ainda tenha sobre o produto, a pessoa que te convidou para essa reunião, ela também está capacitada para te orientar e te responder. Existem muitas dúvidas, tá? Onde eu vou colocar? Coloca na onde? No filtro e assim por diante. Então, essas pequenas, aí a pessoa que convidou você vai poder explicar para você como que você vai fazer o uso plenamente do seu aparelho. Então, não perca tempo. Faça o melhor uso ao fazer o uso do Silosimol e do Top H+. Sem mais, gente, uma excelente noite para todos, um bom fim de semana e um bom dezembro, né? Hoje é dia 1º, né? Então, que vocês possam aí ter um bom dezembro aí para vocês. Gente, forte abraço e obrigado aí pela presença de todos vocês, viu, gente? Até mais! Boa noite!